boa noite. Quem não me conhece, meu nome é Felipe. Eu, com a Luiz, que também teve um compromisso, que está vindo para cá, coordenamos o grupo de estudo do ILJ, Instituto de Liberdade e Justiça. E esse é o nosso sexto e último encontro desse ano. Né? Nós, quando começamos o grupo de estudo, a gente tinha em mente passar por alguns conceitos liberais e libertários, alguns livros, algumas obras, para ajudar não só a compartilhar essas ideias, mas também para que o nosso, quem participe, pudesse compartilhar algumas experiências, conversar sobre isso. Antigamente, estava até comentando aqui, antigamente a gente era liberal, era só gato pingado, né? A gente conhecia um ou outro, na igreja, pelo menos eu, sou advogado, a gente sempre ficou doido por defender ideias de livre mercado, né? Advogado muito estatista, adora uma lei, uma regulação. Então a gente realizou esse grupo de estudo para poder estar trazendo pessoas novas, quem gosta da ideia, quem não conhece. E ao longo do ano nós trabalhamos aí, começamos com o livro Propriedade e Liberdade do Richard Pais, que é a deriva, economista, mestre, que deu a palestra. Ela vem? Acho que sim. Depois passamos pelo livro do Luiz, das Restrições. Ficamos bastante tempo discutindo inflação, né? Naquela discussão. O terceiro encontro, o Mioto apresentou sobre a ética objetiva da Ayn Rand, né? Temos uma ética. A ética ela pode ser objetiva, é possível isso. Trouxe essas questões para a gente, até em cima do livro dela, A Virtude do Egoísmo. No nosso quarto encontro, a gente discutiu sobre a lei do Bastiat, qual é o papel da lei, o que a lei deveria dizer, como o legislador deve atuar, que ela deve proteger, que ela não deve proteger. No último encontro, o professor Douglas Paranaíba apresentou sobre o capítulo 7 do livro do Hayek, Caminho da Servidão, que era totalitarismo e controle econômico e totalitarismo. Também falou sobre as intervenções e distorções do governo na economia e como isso pode ser prejudicial para o próprio indivíduo. E hoje, quase como um encontro bônus nosso para fechar o ano, né? A Dagmar vai falar de um assunto caro para liberais e libertários, porque existe essa briga há muito tempo, utilitarismo e teologia. Você vai encontrar, a escola austríaca quase como um todo é utilitarista, misto, utilitarista, mas vai encontrar muito libertário, como por exemplo o Rothbard, então segue uma linha mais ontológica, né? Uma ética a priori, e não para beneficiar o bem comum. Eu acho que vamos deixar aí para o Adega vai apresentar isso para a gente. Beleza? E depois a gente vai poder conversar sobre isso. Adega, está contigo aí. Valeu, Felipe. Então, boa noite a todos. Primeiramente gostaria de dizer que essa não é a minha área de pesquisa, então eu estou me aventurando um pouco aqui, mas acho que eu consegui preparar algumas coisas para provocar o debate aqui. E então temos duas correntes éticas, acredito que sejam as duas correntes mais importantes, mais estudadas hoje, e o debate mais ferrenho entre escolas de ética, né? Que é o utilitarismo e a ética deontológica de Kant. Eu vou falar mais porque o utilitarismo tem vários defensores, né? Eu vou falar mais do Stuart Mill, que é o principal deles, e vou falar da ética deontológica de Kant, fazer um contraste entre essas duas posições. Para começar, é importante explicar um pouco assim, algumas influências que os dois têm, de que escolas filosóficas eles vêm. O John Stuart Mill, até onde eu pude pesquisar, ele é empirista, né? Vem da escola dos empiristas britânicos, então ele é bastante influenciado por David Hume,
enquanto o Immanuel Kant é mais racionalista. Embora ele dê também importância à experiência, ao dizer que todo conhecimento começa pela experiência, mas ele dá uma primazia, apesar de dizer que não há conhecimento sem experiência, mas ele dá uma primazia às formas puras do conhecimento, né? Então ele seria mais racionalista do que empirista, quanto ao norte filosófico dele. No caso da ética dele, da teoria ética, não é diferente. Ele parte da razão pura, né? Então, na crítica da razão pura, ele estabelece o limite do conhecimento, né? Da faculdade do conhecimento, que é dividida entre a faculdade do entendimento, que é a parte mais conceitual, né? E a faculdade da sensibilidade, que é a parte que fala mais de como das formas puras da sensibilidade, espaço e tempo, né? E aí, então, a partir disso, ele desenvolve também, a partir dessa teoria da razão pura, ele desenvolve a razão pura prática, que seria a razão pura no campo da moral, né? No campo prático, a questão da ética e da liberdade. E ele fundamenta, então, a razão, a moral, nesse sentido, através de leis da razão, leis a priori, ou seja, que são independentes da experiência, né? Na distinção a priori e a posteriori, que foram termos cunhados por ele. Ele diz que a posteriori é aquilo que depende da experiência, e a priori é aquilo que é independente da experiência, aquilo que só com as formas puras da racionalidade é possível estabelecer uma espécie de conhecimento. Então, avançando, eu vou falar um pouco primeiro do utilitarismo de John Stuart Mill e depois da ética deontológica de Kant, e comparando os dois. Bem, Mill... antes disso, só o contraste mais básico entre essas duas correntes éticas é que o utilitarismo é uma teoria ética consequencialista, na medida em que ela prescreve que, para julgar um ato como moralmente correto ou incorreto, deve-se levar em conta as consequências do ato. Já numa teoria ética deontológica, é prescrito que se deve levar em conta se o ato é motivado por uma regra moral ou princípio moral, né? E não as possíveis consequências do ato. Então, não importa as consequências para uma ética deontológica, o que importa é se o ato é motivado por uma regra moral, se ele obedece à lei moral da razão. E não basta, como a gente vai ver melhor mais para frente, não basta que o ato seja, ou a ação seja, que ela tenha conformidade com o dever. É necessário que ela, além disso, ela seja feita por dever e não por uma outra razão qualquer, não por uma consequência qualquer. Então, a teoria ética de Stuart Mill é centrada na felicidade. Então, deve-se promover o prazer e evitar a dor. A máxima do utilitarismo é a maior felicidade para o maior número de indivíduos. Então, o Mill estabelece como o fim último de toda a ação a felicidade, ou o prazer. E então, sempre que um indivíduo vai realizar uma ação, ele deve calcular se essa ação vai maximizar o prazer ou a felicidade, ou se ela causará sofrimento, né? Algum tipo de dor. Então, isso sempre visa as consequências, e a consequência primordial é sempre a felicidade, a consequência final. Inclusive, o Mill diz que, sim, a gente tem outras coisas como consequências, por exemplo, o dinheiro. Só que, na verdade, o dinheiro, mesmo quando a gente pensa no dinheiro como consequência de uma ação, a gente pensa no dinheiro
porque o dinheiro ele é um meio para se chegar à felicidade, para obter algum tipo de prazer ou evitar algum tipo de sofrimento. Então, o fim último é sempre a felicidade. Mas não é meramente a felicidade individual para o meu. Ele dá uma primazia à felicidade geral. Ele acha que a felicidade geral é mais importante do que a felicidade de um indivíduo só, isolado. Então, uma ação é julgada como boa ou má, moralmente, para o utilitarismo, se ela proporciona algum tipo de prazer, e ela é má se ela causa algum tipo de dor. E é importante, então a máxima do Mill é essa, assim, a maior quantidade de prazer possível, ou felicidade, para o maior número de pessoas possível. E isso vai trazer muitos problemas, como a gente vai ver mais para frente. Então, de forma assim, bem resumida, é isso que é o utilitarismo. Então, agora eu passo à ética deontológica de Kant. Então, Kant propõe uma ética que se justifica por ela mesma. Não precisamos promover a felicidade nem visar alguma outra consequência. Então, não é importante para o Kant que uma ética deva ser pensada como um meio para se chegar a algum fim. Não, mas a própria ética, ela mesma é o fim, né? Ela é um fim em si mesma. Ela mesma se justifica porque o importante é o próprio ato, é seguir a própria lei ética, independente das consequências dessa lei, né? Da ação. Então, devemos agir moralmente para preservar a dignidade humana. Então, para o Kant é muito importante a noção de dignidade humana. E devemos pensar em uma vida funcional em sociedade, usando nossa liberdade de pensamento para desenvolver um código moral. Então, Kant diz que nós devemos pensar, e ele pensa a própria teoria ética dele, para preservar a dignidade humana. É nesse sentido que ele pensa, mas isso para ele é porque ele valoriza muito, além da dignidade humana, tem outro conceito que é fundamental para o Kant, que é a liberdade e a autonomia. Então, agora a gente vai ver a diferença entre heteronomia e autonomia. Quando nos tornamos morais, nos colocamos em posição de escolher nossas ações e julgá-las. Neste ponto, estamos saindo da menoridade, que é um termo que Kant utiliza, que é um estágio em que simplesmente seguimos as regras estabelecidas por outros, sem refletir muito sobre elas. Então, quando nos tornamos morais, nós começamos só quando nós nos tornamos morais, nós podemos escolher nossas ações e julgar as próprias ações. E esse é o momento que nós saímos dessa menoridade, esse estágio que a gente simplesmente segue regras estabelecidas por outros e assim como uma criança faz, por isso ele usa o termo menoridade, né? E aí, então, a partir desse momento, nós passamos para a maioridade, que é o estágio em que exercemos nossa autonomia para legislar sobre nós mesmos. Então, isso saímos assim da heteronomia e atingimos a autonomia. E é a partir deste momento que exercemos nossa liberdade. Então, por Kant, temos esses dois conceitos fundamentais, que é de autonomia e liberdade. E nós só exercemos nossa liberdade se nós tivermos autonomia para sermos senhores de nossas próprias ações e nossos próprios juízos sobre nossas ações e ações alheias. Então, a heteronomia é esse estágio em que a gente simplesmente segue as regras de outros, por isso o termo hétero, né? E a autonomia é o estágio que a gente é o legislador de nós mesmos. Então, Kant fala
defende a ideia do homem como autolegislador, né? Como legislador de si mesmo. E a autonomia é um conceito que está em toda a obra filosófica de Kant e sempre é muito importante. Então, as ações devem ser morais para preservar a dignidade humana. Isso significa que o ser humano deve ser visto como o próprio fim último da ação, e não como um meio para outra coisa. Então, no utilitarismo, é aceitável você usar o ser humano e ver o ser humano, seja você mesmo ou outro indivíduo, como um meio para se atingir a felicidade, para obter algum tipo de prazer ou para evitar algum tipo de dor. Isso, para o Kant, é inaceitável. As ações morais devem sempre preservar a dignidade humana, que é essa ideia de preservar, de ver. Então, a dignidade humana significa para o Kant ver o ser humano, o indivíduo, como o fim último da ação. Ele próprio é o fim da ação e não um mero meio para se chegar a alguma outra coisa. Então, devemos agir assim por dever. E devemos agir por dever porque é a coisa racional a ser feita. Então, para o Kant é muito importante essa ideia de que ele, como ele é um racionalista, e ele está ali no período do iluminismo, né? Ele é um dos filósofos iluministas mais importantes. Então, ele tem essa ideia muito forte da razão como a ferramenta mais importante para resolver problemas filosóficos, problemas éticos e tudo isso. Então, as leis morais são leis da razão. Mas se as leis morais são leis da razão, então por que a necessidade de se estabelecer um código moral? Por que se falar em obrigação moral? Porque se as leis morais são leis da razão, e as leis da razão, para o Kant, são leis necessárias, em oposição a contingentes, né, necessário no sentido de que não pode ser de outra maneira, não pode não ser, só pode ser daquela maneira. Então, se é algo necessário, se as leis morais são leis da razão, logo elas são necessárias, porque todas as leis da razão são necessárias. Então, se elas são necessárias, elas não são contingentes, ou seja, elas não podem ser e podem não ser, elas só podem ser. Então, por que nós não somos necessariamente seres racionais, e sim apenas contingentemente? Por que a gente pode não ser moral? Então, por que se falar em obrigação moral? Né? Uma vez que somos seres racionais, por que nossas ações não são sempre moralmente corretas? Porque a razão é sempre correta. Aí a resposta de Kant a vontade dos seres humanos não é puramente racional, mas também é empírica. Ela não obedece de modo necessário aos princípios da razão. Então, por isso nós precisamos de um código moral, né, para dizer o que é certo e o que é errado, qual que é a coisa certa a se fazer, que leis morais você deve seguir. Então, embora nossas ações sejam objetivamente reconhecidas como necessárias, né, elas são subjetivamente contingentes. Elas são subjetivamente contingentes porque as nossas ações podem ter diversas... cada indivíduo, né, na sua subjetividade, pode ter uma ação diferente. Essa ação pode ser moral ou pode não ser moral. Isso vai depender da motivação subjetiva da ação. Então, portanto, o conceito de obrigação moral se faz imprescindível para uma vontade tal como a nossa. Mas para que a vontade seja moralmente boa, ela terá que possuir uma motivação subjetiva correta. Não basta que a ação concorde com o dever, é necessário que seja praticada por dever. Isso que eu tinha falado mais cedo, né? E para que uma ação seja praticada por dever,
ela tem de corresponder à lei a priori que a determina. Ou seja, o dever pressupõe um princípio a priori da vontade como determinante da ação. Essa é a parte mais complicada de entender da minha exposição, porque aqui envolve mais questões filosóficas, assim, mais pesadas, né? Que envolve um monte de coisa. Então, mas assim, de forma mais simples, a ideia é que a vontade consequentemente, qualquer ação da vontade, né, a vontade do indivíduo, ela é determinada por... Uma ação é sempre determinada pela lei, por um lado ela é determinada pela lei a priori, né, que diz o que é certo, a lei do dever, né? Mas isso só não é suficiente, porque você pode simplesmente desobedecer o dever. Então, para que você faça uma ação correta, o que você tem que fazer como indivíduo, você tem que ter a motivação subjetiva correta, que é seguir o dever que é estabelecido pela lei a priori. E só assim, sua ação será de fato determinada pela lei a priori, né? Pelo princípio a priori, que diz qual que é a ação moralmente correta, né? que orienta a ação. Então, explicando isso melhor, pelo modo como o conceito de dever é empregado, o valor moral de uma ação depende de duas condições. De uma lei a priori, que transfere a sua necessidade para a ação, e 2, da motivação subjetiva da ação. Mas o que conecta essas duas condições, né? Que não basta que a gente tenha essas duas condições isoladamente. Além de ter a lei a priori, que transfere a necessidade para a ação, a necessidade moral transfere a ideia correta do dever, tem que ter também, e a motivação subjetiva, tem que ter alguma relação entre essas duas coisas, porque senão a ação ainda não será moralmente correta, né? Então, o que conecta essas duas condições é o sentimento de respeito para com a lei moral. Então, para que a necessidade da lei a priori determine a ação, é preciso que o respeito pela lei se torne a motivação subjetiva da ação. Então, o indivíduo, quando ele vai agir, praticar uma ação moral, né, ele tem que, além de observar qual é a lei que determina, a lei moral que determina o que é a ação, o que é uma ação correta, ele tem que usar esse respeito pela lei, ele tem que respeitar a lei e usar esse respeito por essa lei como a motivação subjetiva da ação dele. Ou seja, ele vai ter que se motivar pelo próprio respeito à lei. Isso é suficiente para que ele realize uma ação moralmente boa. Então, e segundo o Javier Herrero, que é um comentador de Kant, que é um dos artigos que eu usei para tirar tudo isso aqui, a minha exposição. Então, segundo Javier Herrero, é por isso que Kant define o dever como a necessidade de uma ação por respeito à lei. Então, o dever é isso para Kant. Kant define claramente, o dever é a necessidade de uma ação por respeito à lei. Desse modo, o conceito de dever pressupõe, por um lado, um princípio ou lei a priori e, por outro lado, um respeito a este princípio para que ele possa determinar a ação. Portanto, a vontade é determinada objetivamente pela lei a priori e subjetivamente pelo respeito a esta lei moral. Mas que lei é essa que determina a vontade para que ela seja absolutamente boa e sem nenhuma restrição? Essa lei é o célebre imperativo categórico, que é o princípio supremo da moralidade. Então, e a primeira formulação do imperativo categórico que o Kant dá é a seguinte, abre aspas para Kant:
devo proceder sempre de modo que eu possa querer também que a minha máxima se torne uma lei universal. Então, assim, o indivíduo, ele reconhecendo a lei moral na consciência, ele deve sempre agir de modo que a ação dele possa ser reproduzida por qualquer indivíduo perante a dada situação, perante aquela mesma situação que o indivíduo se encontra, né? Então, esse é o princípio supremo da moralidade para o Kant, né? O imperativo categórico. Então, essa lei, o Kant diz que esse princípio, ele norteia qualquer código moral, qualquer teoria moral, porque ele é universal, né? A aplicação dele é universal. Então, sempre, se você quer saber como agir moralmente, corretamente, né, moralmente, é só você pensar nisso. Olha, se isso, por exemplo, por que eu não devo roubar? Porque se eu roubar, eu vou pensar então, será que se eu roubar, isso seria admissível? Eu poderia maximizar, universalizar essa minha máxima da ação de roubar? E se todo mundo roubar também, então? A sociedade seria irracional se todo mundo roubasse, né? Seria impraticável, seria inviável destruir toda a sociedade e seriam indivíduos irracionais. Então, por isso também o respeito à propriedade privada é importante, que é muito caro para os liberais, né? E eu acho que o Kant também ele contribui para essa defesa da propriedade privada, para esse tipo de coisa. Outro exemplo que o próprio Kant usa é mentir. Se todo mundo mentir, então a própria verdade deixa de fazer sentido, né? Dizer a verdade deixa de fazer sentido. Se todo mundo mente, não dá para confiar mais em ninguém, e também a sociedade se torna irracional também, composta por indivíduos irracionais. Então sempre então o imperativo categórico, ele sempre deve ser usado como o fundamento, sempre como norteador, o norte de uma ação, porque ele mantém a racionalidade, ele é a coisa racional a se fazer, ele é a orientação racional que serve para qualquer ação de maneira universal, independente de cultura, independente de qualquer coisa. Então, o imperativo categórico ele tem caráter universal, ele pode ser aplicado a qualquer sociedade ou cultura. Então, vemos que o Kant não é nada relativista, muito pelo contrário, ele é bem universalista. Então, isso de maneira resumida também é a teoria moral do Kant. Então, agora voltando um pouco para finalizar, comparando com a teoria utilitarista do Stuart Mill. Para o Stuart Mill, seria admissível, não só para ele, mas para os outros utilitaristas, mentir em determinadas situações para alcançar mais prazer e promover a felicidade ou aliviar a dor e o sofrimento, seria admissível. Em determinadas situações, porque o que importa são as consequências. Para os utilitaristas, essas intuições morais que a gente tem de que mentir é errado, de que roubar é errado, porque a gente deve respeitar e preservar a propriedade privada, porque ela é o fundamento da vida em sociedade, isso não assim, pelo menos a princípio, para o utilitarismo, isso não são valores importantes. Os utilitaristas, muitos deles dizem que não, a gente só tem isso porque é uma mera questão cultural que a gente aprendeu que esses valores são importantes. Mas, na verdade, eles não são. O que importa são as consequências mesmo. Se você vai causar felicidade para um maior número de pessoas do que a dor que você vai causar tirando a propriedade de alguém, eles não veem problema em você fazer isso. Para o Kant,
isso é inadmissível, porque seria uma coisa irracional a se fazer. O moralmente correto seria sempre seguir a lei a priori, e que nesse caso orientaria para, usando o imperativo categórico, nunca tirar a propriedade de ninguém e nunca mentir. Isso também é um problema mas aí nós temos, por outro lado, um problema na ética de Kant também, porque chega a ser muito radical e quase impraticável, assim. Que o Kant diz, inclusive, que se uma pessoa bate a sua porta e pede para você a esconder porque ela está fugindo de um assassino, e se a pessoa entra na sua casa e depois o assassino bate, e você não deveria mentir para o assassino, porque você tem que sempre seguir a lei moral, que mentir é errado. Então você não, nem para salvar a vida de alguém você deveria mentir. E ele usa um argumento que é justamente baseado na autonomia, que é: se você fala a verdade, você exerceu sua autonomia de dizer a verdade e você não é responsável pelo que vai acontecer com a pessoa que está fugindo do assassino. Agora, se você mente para salvar a pessoa e aí, de repente, o bandido está na sua porta da frente, né, o assassino. A pessoa escondeu na sua casa, mas aí ela acha que o bandido vai entrar e pula a janela, sei lá, no desespero, pula a janela. Você mente para o assassino, dizendo que a pessoa não está na sua casa, e o assassino vira a esquina e pega a pessoa pulando a janela, fugindo, e mata ele, aí a responsabilidade é sua, segundo Kant. Porque você exerceu sua autonomia para mentir e isso causou a morte de alguém. Isso eu acho que é o ponto mais criticado no Kant, que mais batem nele, porque realmente é uma coisa quase impraticável, assim, impraticável nunca mentir e independente da situação, assim, não tem exceção nenhuma à regra. Mas o utilitarismo, a meu ver, tem muito mais problemas e, dizendo assim, revelando minha posição, eu sou bem mais deontológico do que utilitarista. Eu acho que não funciona você ver só as consequências e eu acho que é muito mais importante, sim, você fazer as coisas porque é a coisa certa, porque é a coisa racional a se fazer. Na grande maioria dos casos, eu acho que, salvo casos como esse exemplo que eu dei, do assassino, eu acho que uma ética deontológica é mais consistente e melhor como orientação para os indivíduos e para uma sociedade do que uma ética utilitarista. Bem, mas o utilitarismo tem vários outros problemas também, como, por exemplo, você você vai para uma ditadura na África, por exemplo, uma ditadura militar lá, e aí o ditador lá diz para você pode escolher, por alguma razão ele gosta de você está numa missão qualquer lá, e você pode escolher, e aí está uma fileira de pessoas que estão prestes a ser fuziladas, né, perseguidos pelo regime ditatorial. E aí ele diz, olha, você pode escolher para você matar, eu te dou a arma para você atirar nele, e aí todos os outros vão ser salvos, ou eu vou matar todos. Seguindo o utilitarismo, a decisão é fácil. O que importa são as consequências, não tem essa regra moral de que é errado matar por princípio. Eu vou lá, dou um tiro no cara e pronto, salvo todos os outros. Mas não é... Agora você pensando, mas isso é bem contra-intuitivo, né? Porque o que a gente pensa normalmente? A nossa intuição é de que é errado matar uma pessoa. E se você não matar um para salvar os outros, você não é responsável pelos outros que vão ser fuzilados. O ditador é responsável. Então esse é outro problema do utilitarismo que é bem difícil de engolir, assim, de aceitar. Não, esse é o problema do utilitarismo. Que
que se você for utilitarista, você vai matar o cara para salvar os outros. Entendeu? E o problema é que isso é contra a nossa intuição do que é certo moralmente, né? Que você não tem responsabilidade se os outros vão morrer, não é você que está matando os outros. Agora, se você é responsável por matar aquele cara, se você matar ele, então matar ele seria mais errado para um deontológico. O errado seria matar um para salvar os outros. Para o utilitarista, não. Isso seria o certo. Bom, acho que isso já é suficiente para a gente debater agora. E é isso, eu espero ter deixado mais ou menos claro. E sintam-se à vontade para fazer questões e contribuir com a discussão. Obrigado.